Muito bem. Já estamos na hora? Estamos, né? Já dá para começar? Então, agora, irmãos e irmãs, vou tirar vocês da contemplação das reverendas irmãs e vou colocar a câmera sobre o altar. Vamos iniciar a nossa missa, dando boas-vindas a todos. Temos um momento forte de oração, de comunhão com Deus e entre nós. E vamos começar com o canto de acolhida que a Irmã das Dores vai puxar para nós. Número 38 do Livro dos Números. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? Mostra-me os teus caminhos. Senhor, que queres de mim? Eu quero tua mão se abrindo, teu rosto sorrindo, pedindo perdão. Eu quero tua vida servindo e nunca exigindo amor, gratidão. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? Mostra-me os teus caminhos. Senhor, que queres de mim? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, irmãos e irmãs, é de fato uma alegria, né, de poder celebrar a missa. E a gente, às vezes, só se dá conta do grande valor da vida quando a gente sofre uma ameaça. E então, eu esqueci de desligar algumas coisas ali. Então nós queremos celebrar essa Santa Missa, nessas intenções que eu fui lendo. Então nós temos aqui o pedido, né, pela saúde da Cecília Brits, né? A Mara pede pela saúde e paz dos familiares e a bênção para todos nós. A Ivone pede pela sua saúde, que passa por um momento difícil. Pedem pela irmã, a Mariazinha, pela irmã Iracema e a irmã Leni. A irmã Geni lá de Santiago pede para a irmã Celite, que está na UTI, e vários pedem pelo fim da pandemia, e que nos limita, que nos ameaça, mas nós queremos superá-la com cuidado, tirando a lição, aprendendo a solidariedade, sermos também nós missionários da Palavra de Deus, como foram esses santos que hoje a Igreja lembra. No dia 17 de julho, lembra o santo mártir de Portugal, né, Inácio de Azevedo, que veio para o Brasil como missionário, entrou na Companhia de Jesus e nasceu em 1526 e já em 1548, então, ele entrou na congregação, portanto, ele tinha 22 anos, foi ordenado sacerdote em 53, em 1565 foi mandado para o Brasil, e aqui ele ficou trabalhando, fez uma boa análise da situação do Brasil, visitou e escreveu muito, pedindo reforços para a missão aqui, e depois voltou para Portugal e Espanha, e estava voltando para o Brasil com um grande grupo de missionários, quando eles foram atacados pelos corsários, para as Ilhas Madeira, corsários, esses piratas ingleses, e Inácio e seus 39 companheiros, então eram 32 portugueses, incluindo Inácio, e mais 8 espanhóis. 31 portugueses e mais 8 espanhóis, né? Ilhas Canárias. Então o Papa Pio IX já os declarou mártires em 1854, então fazendo eles bem-aventurados, Inácio de Azevedo e seus companheiros.
Meus irmãos, nós todos estamos nessa travessia, ameaçados por coçados, por vírus, pela violência que cresce, né? Então vamos tomar cuidado, vamos aumentar a nossa fé, a nossa vida espiritual, tranquilizar o coração, buscar as coisas que realmente contam nesse mundo, que são poucas, e para que a gente possa se converter a Deus e cuidar das coisas de Deus. Façamos o nosso pedido de perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz, concedei-nos professar constantemente, para a vossa maior glória, a fé que recebemos de nossos antepassados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Foi visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Isto diz o Senhor: Arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo: Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias rompeu num grande choro. A palavra do Senhor foi dirigida a Isaías: Vai dizer a Ezequias: Isto diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei de Assíria, junto com esta cidade, que ponho sob minha proteção. Então Isaías ordenou que fizesse uma cataplasma de massa de figos e aplicassem sobre a ferida, que ele ficaria bom. Perguntou Ezequias: E qual é o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Este é o sinal que terás do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez. Eis que farei recuar 10 graus a sombra dos graus que já desceu no relógio solar de Acás. De fato, a marca do sol recuará 10 graus dos que ele tinha descido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir.
me vá, no apogeu de minha vida e de meus dias. Para a mansão triste dos mortos descerei, sem viver o que me resta dos meus anos. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Eu dizia, não verei o Senhor Deus, sobre a terra dos viventes nunca mais verei um homem neste mundo. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Minha morada foi a força arrebatada, desarmada como a tenda de um pastor. Qual tecelão eu ia tecendo a minha vida, mas agora foi cortada a sua trama. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Ó Senhor, meu coração em vós espera, por vós há de viver o meu espírito. Curai-me e conservai a minha vida. Vós livrastes minha vida do sepulcro, a fim de eu não deixar de existir. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiam fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele e nem aos seus companheiros era permitido, senão unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair alguma culpa? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se um instante para comungarmos dessa palavra de Deus aqui na Capela das Irmãs Filhas da Imaculada Conceição de Buenos Aires. Antes já saudamos, alguns conectaram depois aqui neste grupo para celebrar a Santa Missa. Estamos rezando então com devoção para pedir a Deus o dom da saúde e o dom da missão também, como foi o exemplo para nós destes mártires que vinham para o Brasil como missionários e já morreram antes de se afastar da costa europeia, né? Aí nas Ilhas Canárias já foram mortos pelos corsários, né? Mas o que nos chama a atenção aqui nessa leitura, algumas coisas muito boas para nós que vivemos esse tempo, né? Eles viveram aquelas ameaças, nós também podemos viver certas ameaças, mas nós vemos aqui também o desespero desse rei Ezequias, que é filho de Josias, e uma doença mortal. E essa doença mortal o faz desesperar
Então, por isso, o profeta Isaías, ele vai visitar esse rei Ezequias e ele diz, né? Isso diz o Senhor: arruma tuas coisas, as coisas da tua casa, pois vais morrer e não viverás. Então ele veio avisar, né? Todos nós sabemos que um dia iremos morrer, mas parece que não é verdade, né? Não é para nós. E quando chega uma doença, a gente se dá conta: opa, eu também. Assim como no assalto, quarta-feira, a gente se dá conta que somos frágeis e que podemos morrer também por um ato de violência, né? Que graças a Deus não aconteceu nada, mas é possível, né? Porque todos nós queremos viver. E além do mais, para eles era uma realidade tão negativa a morte, porque mais do que hoje, porque para eles com a morte era o fim. O salmo que nós rezamos retrata isso, né? Quando nós dizemos junto com o salmista: vós livrastes minha vida do sepulcro, né? Então vós livrastes minha vida de morrer, livrastes minha vida do sepulcro, livrastes a minha vida porque eu não fosse enterrado, a fim de eu não deixar de existir, porque a morte era o fim de tudo. Não tinha essa dimensão da vida eterna que vem na plenitude da revelação de Jesus Cristo para nós. Eles não tinham fé na ressurreição. Sabiam que Deus tinha criado esse mundo, colocaria à prova, mas a única recompensa que podia ter era nesse mundo. Então, esse é um dado, né? Eles não tinham esse horizonte que vai para além, como nós, que na oração estamos já na eternidade, na missa já tocamos a eternidade e nos alimentamos com a força de Deus, com a força do Evangelho que nos revela Deus, informa a nossa consciência, forma a nossa vontade, o nosso coração para fazermos a vontade de Deus. Então isso é em primeiro lugar. Mas a outra coisa é que nós também podemos imitar do rei Ezequias, é que ele vai e chora, ele ora, fica com o rosto voltado para a parede, quer dizer, a tristeza, a depressão, né? E ele reza. É isso que nós devemos rezar. A oração tem uma força incalculável. Quantas coisas más nós evitamos e são evitadas, e desgraças, porque tem a oração, tem um anjo que nos protege, né? Alguma coisa acontece, é a força da oração, né? Uma cura também que é fruto da oração. Peço-te, Senhor, te lembrares de que tenho caminhado em tua presença. O rei Ezequias fala, né? Peço-te que te dê com fidelidade, probidade de coração. Tenho praticado o bem aos teus olhos. É um homem justo. Ezequias, Josias, seu pai, né? São Davi, são os únicos reis elogiados no Antigo Testamento. E prorrompeu num grande choro diante de Deus. Então a palavra de Deus vai para o coração do profeta Isaías, que vai dizer-lhe, né? Diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, ouvi a tua oração. Nós, claro, não ouvimos essa frase com os ouvidos do nosso corpo, mas não podemos ouvi-la, essa frase constantemente com os ouvidos da fé, ver com os olhos da fé, né? E o Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Um belo tempo, mais 15 anos para ele atuar, né? Então ele pediu, né? E Isaías, o profeta, então mandou que fizesse aquele cataplasma com pasta de figos e ele ficou curado daquela ferida incurável que o levaria à morte. Pediu para Deus. Nós temos que aumentar a nossa confiança em Deus. E aqui também um elemento da natureza, um cataclasma que salva uma vida. Nós temos que cuidar da natureza.
Estamos celebrando hoje, eu quero celebrar de modo especial, junto com meu amigo lá na Itália, Vittorio Comunello, que hoje completa seus anos, seus 70 e poucos anos, um homem também de muita caridade, de muita bondade, um homem de Deus, né? Tem um coração sensível, né? Eu lembro, Vittorio, alguém está me ouvindo lá na Itália, eu lembro quando fizemos algumas viagens pelo Brasil, quanta coisa eu aprendi contigo, porque tu tinhas um coração e uma sensibilidade muito maiores que as minhas, que o meu coração e a minha sensibilidade. Porque um europeu, quando vê uma criança procurando comida no lixo, ele explode por dentro, ele não suporta ver isso, esse sofrimento. Nós vamos nos acostumando, né? Vemos crianças pedindo, né? Vemos também tirarem o dinheiro da educação, tirarem o dinheiro da saúde, vemos tirarem as leis trabalhistas, etc. E nos acostumamos. Ele tinha essa bondade no coração, né? Aquela viagem, em 1985, a primeira vez que ele veio para o Brasil foi para me trazer para cá, e ele financiou tudo. Eu estava estudando em Roma para visitar minha mãe, que ela teria pouco tempo de vida, e ele veio junto comigo aqui para o Brasil, na Vittorio. Un grande abbraccio, Vittorio, buon compleanno, tante benedizioni per te e tutta la tua famiglia, grazie per tutto. Ele fez essa caridade comigo aquela vez, está celebrando, né? Mas assim como, né, uma cataplasma salva a vida, a natureza que Deus nos deu para proteger e para ajudar a vida, né? E um vírus que ameaça a vida, que vem da natureza também, né? Que nós precisamos aprender melhor a respeitar a natureza. O desmatamento da Amazônia, né? recordes de desmatamento, e isto vai provocar o surgimento de outros vírus. Temos que respeitar a natureza, redimensionar nossa vida, não sermos vorazes consumistas, né? Porque nós vivemos neste planeta e não há outra casa para morar, não há outra casa, é aqui. E a nossa vida não é separada, independente desse planeta que nós vivemos, que o Papa Francisco nos deu esse documento tão lindo para protegermos este planeta, né? O documento sobre a ecologia, Laudato Si, inspirando-se no canto de São Francisco, que chamava todas as criaturas de irmãos e irmãs, né? Assim como também o amor desse Padre Inácio Azevedo e seus companheiros, bem-aventurado, né? Amor ao povo, levar o Evangelho, uma boa notícia para o crescimento. E é claro que a religião só tem verdadeiro sentido quando ela é posta em prática, e a lei está, até isso Jesus relativiza, a lei está a serviço da vida, quando ele diz que o sábado foi feito para o homem, para proteger a vida do homem, para deixar a terra repousar, é a lei do sábado. Mas essa lei foi feita para o homem e não o contrário. E não o contrário, escravizar as pessoas em si por causa de uma lei religiosa, como era esta aqui, né? E por isso Jesus dá esses exemplos de Davi, que entrou e comeu os pães da preposição, que era proibido, ele fez o pecado, está na Bíblia, fez o pecado não. E diz, vocês não veem que os sacerdotes que trabalham no templo no sábado, eles não ferem a lei e estão trabalhando, porque estão a serviço de Deus. Então não é a lei, mas é a que está, o homem a serviço da lei está para nos ajudar a viver. Muito bem, vamos abrir o nosso coração, vamos fazer os nossos pedidos espontâneos, dizendo depois de cada prece, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Então, por essas intenções que nós estamos vivendo aqui durante esta missa, pelo meu amigo Vittorio, no seu aniversário lá na Itália, para que sejam abundantemente abençoados e atendidos seus pedidos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos ao Senhor por Papa Francisco, por suas necessidades, por toda a Igreja, pelos sacerdotes,
Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos pela intercessão de São José por cada uma das necessidades da congregação, pelo aumento das vocações, para que a irmã Babel, cada uma das irmãs conselheiras, tenha sempre as luzes necessárias para nos seguir guiando segundo o coração de Jesus. Recebemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas pessoas que são vítimas da violência por causa da necessidade, às vezes, no trabalho, chegam a atentar contra a vida dos seus próprios irmãos, que muitas vezes também estão passando necessidade, para que sepam converter o seu coração e buscar e fazer sempre o bem, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as necessidades e intenções de todos os sacerdotes, especialmente aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade, também aqueles que se sentem sós, especialmente nesse tempo de pandemia, para que o Senhor possa fortalecer e possa dar sempre a força e a fortaleza de seguir adiante no seu ministério. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos esses pedidos, nós os pedimos confiantes, ó Pai, como esse rei Ezequias, que teve a sua prece atendida. O fazemos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. 87. É prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, do nosso coração. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si, empobrece o seu viver, quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o Nosso coração também. Senhor, que vos Doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Deus, as nossas oferendas e fazei que sejamos fortalecidos pelo mesmo sacrifício que sustentou no martírio o bem-aventurado Inácio e seus companheiros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos, para rezar. Santo, 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 Senhor Deus do Universo,
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem Em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, nesse momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, esse vinho que nos salva e dá coragem. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Zeno, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus da igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos, São Inácio, Beato Inácio de Azevedo e companheiros, e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, aos marcados como o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Nesse instante, no silêncio do nosso coração, vamos pronunciar os nomes dos nossos falecidos que queremos nesta Santa Missa. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos os que não se apagam. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E agora, com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém come desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Amém. Corpo e sangue de Cristo. Corpo e sangue de Cristo. Amém. A igreja se une para celebrar. Cristo convida, todos têm lugar. Na ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete o seu povo à comunhão. Na ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete o seu povo à comunhão. Com grande humildade, Cristo se entregou. Tanta bondade, nossos pés lavou. Na Ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete o seu povo à comunhão. Na ceia de Cristo, todos são irmãos. Ele compromete o seu povo à comunhão. Irmãos e irmãs, vamos fazer a oração para da comunhão espiritual. Vamos rezando aqui em casa e aqui também vamos repetindo a oração de Santo Afonso Maria de Ligório, comunhão espiritual. Creio, Senhor Jesus, que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento. Amo-te sobre todas as coisas Amo-te sobre todas as coisas. e desejo receber-te em minha alma. E desejo receber-te em minha alma.
Como não posso receber-te sacramentalmente agora, vem ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se te tivesse recebido, te abraço e me uno a ti. Não permitas que jamais me separe de ti. Amém. Não permitas que jamais me separe de ti. Amém. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitas que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Tendo participado, ó Deus, do mistério pascal, à mesa da Eucaristia, fazei-nos fiéis ao vosso serviço, a exemplo dos 40 mártires que deram por vós a sua vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, queremos convidar a todos, amanhã às 15 horas, vamos fazer a missa lá na igreja, e São José Operário, no domingo às 9 horas, uma missa solene com os cantos, a missa propriamente do domingo. Já vou avisando então a missa, por causa de todo este acontecimento que na quarta-feira do assalto em plena missa, nós vamos passar a missa essa também para as 3 da tarde. Também o povo em grande número não podem participar. Estamos ainda em número limitado, isolamento social por causa da pandemia. E agradeço a Deus que correu tudo bem e até um momento de grande evangelização aconteceu a partir disto, porque não teve uma TV nacional, regional aqui que não me procurou, não entrevistou, vieram ver a igreja, filmaram e mostraram até na Rede Globo. Hoje, amanhã de manhã de novo, num outro programa vão mostrar aquela cena que eu fico meio apavorado, dizendo: liguem o alarme. Ligaram o alarme, porque se toca o alarme, a segurança chega logo, né? Para proteger os que estavam ali na igreja, né? Mas graças a Deus correu tudo bem e não teve nenhum dano, além dos materiais, do roubo dos 2 celulares. As chaves do carro já abandonaram aí pela rua e já devolveram ali na paróquia para o senhor Gilberto. Então isso que foi o que aconteceu. Muito bem, agradecemos a Deus. Então as orações, né? São José nos protege, é claro, né? Mas não podemos facilitar, né? Não podemos facilitar, assim como com o contágio, com a violência, que, como eu fui falando nas entrevistas por ali, essa violência tende a aumentar muito, porque a crise econômica já no ano passado, o Brasil quebrado economicamente, eu dizia, metade das lojas do shopping em São Leopoldo não vão estar fechadas antes da pandemia, e agora com a pandemia pior ainda mais. Imagina quanta angústia, quantos pequenos empresários, o comércio, né, com essa pandemia quebram, tem que fechar. Como é que um restaurante vai se manter sem clientes que sentam na mesa para comer, etc, né? Tudo isso, né? Então a tendência é aumentar, o que nos faz tomar mais precauções, estarmos mais alertas sobre esta violência que se torna há uma violência estrutural nesse país, gritante. Eu lembrava o clássico da sociologia brasileira e da literatura do século passado, Gilberto Freire, na Casa Grande Senzala, explica bem como é que é a formação, embora com algumas leituras ingênuas até, dessa miscigenação
que houve aqui no Brasil, mas um grande clássico, mas essa realidade de separação, apartheid, está se agravando muito, né? Está se agravando muito. Muito bem, isso nos alerta para como o profeta Isaías alertou o Ezequias, que nós sejamos alertados de mil maneiras sobre as ameaças e possamos pedir a Deus a proteção, e Ele protege a todos nós. Vamos rezar uma Ave Maria para as intenções dos nossos amigos que acompanham essa missa, também nas intenções do Vitório, lá meu amigo na Itália. Pena que eu não estou lá para aproveitar a festinha, né? Que vão fazer hoje, lá está quente, é verão, né? Julho, mês quente, né? Na Itália, né? Que Nossa Senhora os abençoe, Nossa Senhora do Carmo, que celebramos antes, os mantenha sob o escapulário, essa veste protetora de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E muito obrigado pela presença aqui das irmãs, Filhas da Imaculada Conceição Buenos Aires, que nos acompanharam desde casa. Tenhamos todos uma boa tarde. Vou dar um sinalzinho aqui para saudar aqueles que não saudei antes. Tenhamos um fim de semana abençoado, né? É dia de missa, desde pelos meios da mídia ou das redes sociais. Vamos participar desse momento de oração, né? Que é tão importante para a vida espiritual, né? Acho que é isso, né? Opa. Deixa eu mostrar as irmãs, enquanto as irmãs aqui estão aqui, são a congregação. Não, vem para cá, tu não aparece, das dores, fica ali, que senão tu não aparece. Então, quem sabe as irmãs lá, aqui tem uma mensagem, ó. Olha aqui, essa Estela Savoldi diz, encontrei o Vitória em São Leopoldo, na casa do padre, exatamente, ele esteve aqui comigo, né? E depois veio muitas outras vezes, né? Muito bem, Estela Savoldi. Olha, aqui estão as irmãs, Filhas da Imaculada, uma bênção, né? Rezamos pelas vocações e agradecemos a presença de todos. As irmãs estão indo para o mundo todo agora, viu? Puxa alguma história. Meu amigo Wanderson, que saudade, hein? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Olha o Mirko lá da Itália, da casa onde eu fico sempre. Eu vi a Teresa Mirko, a Teresa me ligou, mas está tudo bem, viram? As notícias chegaram na Itália, viram na imprensa, né? Está tudo bem, Mirko, um abraço para todos ali. Foi ontem, um dia intenso de imprensa para atender. E hoje continuou, hoje de manhã, também, Um abraço para o Mateus, para o Mateus, a Rejane, um abraço. Meu amigo Wanderson, onde é que anda, Wanderson? Está em São Paulo, um grande abraço. Terezinha Bach está assistindo também, grande abraço, que bom. E todo esse povo, olha, chegou a 25 hoje, viu? Aqui. A Lídia Conze também sempre nos acompanha, a Maria Helena sempre nos acompanha, a Greci Mosman, peço pela família, claro, a Thaís Fúcolo,
Bem-vinda, bem-vindos e boa tarde, um bom prosseguimento. Parece que o frio já vai aliviar um pouco. O padre Eduardo Saraiva no santuário, meu abraço, colega. A Harvey que estava assistindo de casa. A Maria Jenkins de Londres. Um abraço, Maria, para o Evair também. Matias, que aqui, muito bem. XD Matias. A Márcia Rólio. A Rosane Bono, um abraço pelo pai Silfredo, a saúde dele. Marco de Oliveira. Saudações. Olha quanta gente, que coisa boa, né? A Geni, que rezamos pela irmã Celite. Um bom abraço a todos, uma boa tarde e até amanhã às 15 horas, se Deus quiser. E até logo.